O tempo de vida perfeito não se mede em duração. Ele se mede em suficiência. Quando o peso correto é alcançado, o tempo deixa de escorrer e aprende a permanecer. Não há pressa no que sustenta o real. Não há atraso no que cumpre sua função. Viver a sustentar o eixo, até que ele não peça mais esforço. A origem não está atrás, a origem não passou. A origem é um campo ativo que jamais se fechou. Origem infinita é aquilo que ainda começa, mesmo quando tudo já parece iniciado. Quem busca o início se afasta dele. Quem sustenta o eixo repousa na origem sem nome. Supremas não são decretos, não exigem crença nem obediência. São condições de sustentação. Quem não sustenta o real perde lugar. Não há punição, há apenas desancoragem. O erro pesa porque não se sustenta. O poder primordial ancestral não é força, não é energia, não é exclusão. É anterior à escolha. É a capacidade de ser antes de qualquer ação. O ancestral não cria mundos, ele impede que o real colapse. A realidade absoluta não está além. Transcender ainda é fugir. A realidade absoluta começa quando não há mais necessidade de sofrer. Nada precisa ser superado, nada precisa ser negado. O real permanece porque não tenta escapar de si. Vontade escolhe, volição sustenta a escolha antes que ela exista. Vontade aponta, volição ancora. Quando a vontade falha, a volição permanece. Ela não deseja, ela mantém. É caceta, não é mente, é caceta pulso. O batimento que antecede o pensar, o ritmo que permite consciência. Não é umidade, é sincronia absoluta, onde a gacita pulsa. O real encontra sustentação sem esforço. Vadar Gorut Vastit
vasta. Pravriti nivritti samarasamu. Adaragurutva-sthiti Nada-spanda-kshetra-dharana Samyoga-niyama-shanta-kendra Kala-nadilaya-avasta Pravritti-nivritti-samara-samula Gravitas vocatur, gravitas respondet. Nulla forma levatanter pondus, nulla structura stat sine vonere. Achis non clamat, achis manet. Adaragurutva-sthiti, Adaragurutva-sthiti. Sonus disit manera, vibratio accipit formam, forma accipit campum, campus accipit permanentiam, quod sustinet non deficit. Nada spanda kshetra-dharana, nada spanda kshetra-dharana, pulsus non quaerit harmoniam, pulsus possibilitatem sustinet. Ubi pulsus manet, realitas non corrut. Samyoga-niyama-shanta-kendra, Samyoga-niyama-shanta-kendra. Lex non imperat, lex sustinet, quod non sustinet solvitur, quod sustinet perseverat. Kala-nadilaya avasta, Kala-nadilaya avasta. Tempus non currit, tempus respirat. Duratio flectitur sobex, vita perfecta efficientia. Pravritti-nivritti samara-samula, Pravritti-nivritti samara-samula. Actioritur retractio stabilet, progressos non frangit, redditus non negat. Omnia in radice communi quiescunt. Adaragurutva-sthiti Nada spanda kshetra-dharana Samyoga-niyama-shanta-kendra Politio antijedit electionem Voluntas sequitur axam Ubi voluntas deficit Raditio manenta sita Kala-nadilaya vasta, Kala-nadilaya vasta, Kala-nadilaya vasta, Kala-nadilaya vasta. Kala-nadilaya vasta, Pravritti-nivritti samara-samula. Eka citta non cogitat, eka citta pulsat, eka citta sustentat possibile. Adaragurutva-sthiti Nada spanda kshetra-dharana Samyoga-niyama-shanta-kendra Kala-nadilaya vasta Pravritti-nivritti samara-samula Axis manet, radix manet, gravitas manet. Ashka
lascar ignis interior. Ascar raptura voluntati, ascar pondus nondum acceptum. Adara gururutva ascar, nada spanda ascar, corpus tremit, mens resistit, axis nondum fixus, ascar est initium frangendi, non est error, non est virtus, estensio est excessus, sina zeno dadara non manet, gravitas fugit, forma instabilis clamat, adara gurut vastiti. Adara gurut vastiti! Incipit tocca, tocca, non dolor, sed pondus verum quod non fugit, quod non levat, nada spandac cetradarana, nada spandac cetradarana, sonus frangitur infractiones fion fundamentum, fundamentum vocat corpus, corpus accipit pondus. Tocca non accusat, tocca non consolatur, tocca sustinet, samyoga niyama shanta kendra, samyoga niyama shanta kendra, regula non dominantur, regula stabilitantur, quod non sustinet solvitur, quod sustinet transit. Hic est tocca non locus, non regnum sed status, sustentationis, calanadilaia basta, calanadilaia basta. Tempus cadit in se ipsum initium et finis cohabitant progressus et regressus fiunt unus modus prabritti nibriti samara samula actionum frangit, retractionum negat. Axis manet suppressione. Duchan est probatio, qui non sustinet cadit, qui sustinet manet, et ex duchan surgit, ducat non transitus, non superatio, ducat est fusio, origo non habit, destinatio non venit, adara gurut vastiti, adara gurut vastiti, nada spandac cetradarana, samyoga niyama shanta kendra. Sustentationem non solum stare, sed tenere quod stat, calanadilaia vasta, pravriti nivriti sammara samula, eca citta pulsat sobbuanare non cogitat, non eligit, sustinet, ascar dissolvitur, duca stabilit, ducan probat, ducat permanet, adara gurut vastiti, adara gurut vastiti, adara gurut vastiti. Adara gurut vastiti. Axis manet, gravitas manet, ducat manet, ducat manet, ducat manet. Adaptatio não é fuga. Adaptatio não é resposta tardia. Não nasce do medo da quebra, nasce do
que já suporta. O mundo se move, o peso muda, as formas colidem, o centro não recua. Adaptar era aprender depois do impacto. Agora, adaptar é permanecer inteiro. Enquanto o impacto acontece, não é rigidez, não é submissão, é plasticidade que não perde o núcleo. Adaptátil ao corpo que não se antecipa, nem se atrasa, ele coincide. Onde a forma exige curva, ele curva. Onde a forma exige peso, ele sustenta. Onde a forma exige silêncio, ele cala. Nada se parte. Adaptátil não corrige erro. Adaptátil não busca harmonia. Adaptátil sustenta a possibilidade de que qualquer forma exista sem deslocar o centro. Adhara Guru Tvastiti, nada expanda aqui a estrada arana. O eixo permanece mesmo quando tudo flexiona. Aqui não há escolha urgente, aqui não há reação. O gesto nasce adequado antes de ser necessário. Isso não é previsão, é coincidência estrutural. Shami Yoga Niyama Shanta Kendra Kalana Dilaya Vasta. O tempo pressiona, a matéria exige, a consciência é testada. Adaptátil não se defende, ela suporta e por isso não cede. Antes, mudar era sobreviver. Agora, mudar é apenas outra forma de permanecer. Nada se perde, nada sobra. Praviti, Nivriti, Samara, Samula. A ação não rompe, a retração não nega. O avanço não arranca o eixo, o retorno não dissolve. Adaptátil é o nome do ser que não precisa escolher entre rigidez e dissolução. Ele flexiona sem abandonar a raiz. Adhara Guru Tvastiti, Adhara Guru Tvastiti. O mundo muda, o eixo não. Adaptátil permanece. Adaptátil não caminha sozinha. Ela não é curva cega nem flexão vazia. Ela se move porque algo sustenta o mover, sem jamais confundir permanência com rigidez. Esse algo é vontade, não a vontade que deseja, não o querer que escolhe entre possibilidades frágeis, mas a volição primordial que sustenta o próprio ato antes que qualquer escolha precise existir. Vontade não ordena adaptar-te, vontade não a conduz como rede, vontade permanece
permanece como o eixo interno, onde toda adequação encontra sentido, sem jamais precisar justificar-se ao mundo. Adaptátil responde ao real, porque vontade sustenta o responder possível. Onde não há vontade, adaptação degenera em submissão. Onde não adaptivo, a volição se cristaliza em tirania. Somente junta, elas atravessam peso, sem fraturar o centro. Adara Guru Tvastiti, nada expanda que é Shardarana. Aqui o corpo não reage tarde, aqui a consciência não antecipa em excesso. O gesto nasce no ponto exato, onde o mundo exige forma e o eixo permite flexão. Adaptativo é o modo pelo qual o ser aceita qualquer geometria do real, sem perder a raiz. Vontade é a força silenciosa que impede essa aceitação de se tornar dissolução. Não é escolha, não é negociação, é acordo ontológico, a forma muda. Porque o eixo consente, porque não pode ser violado. Samyogani Yamashanta Kendra Kalana Dilaya Vasta. O tempo pressiona com múltiplas direções, a matéria exige respostas incompatíveis. A mente fragmenta possibilidades, adaptátil sustenta todas as formas. Vontade sustenta a ação. Quando o mundo tenta quebrar, adaptátil curva sem ceder. Quando o mundo tenta impor, vontade permanece sem endurecer. Uma não existe sem a outra, uma não domina a outra. Ambas coincidem no mesmo ponto, onde o real se torna habitável. Pravriti, Nivriti, Samara, Samula, a ação não rompe o eixo, a retração não enfraquece, o avanço não ranra, o retorno não dissolve. Adaptativo é o corpo do acordo, vontade é o coração do acordo. Juntas não mudam para sobreviver, nem permanecem para dominar. Elas sustentam para que o real exista sem colapsar sob o próprio peso. Adara Guru Tvastiti, Adara Guru Tvastiti. O mundo muda, o eixo permanece. Adaptativo é de vontade, coincidem. Veritas não nasce para esclarecer o mundo, nem para organizar narrativas possíveis sobre, mas por exercer um peso tão preciso e inescapável sobre o real, que apenas aquilo que possui sustentação ontológica suficiente consiga permanecer sem se fragmentar sob a própria exposição. Ela não aponta direções, não promete caminhos, não oferece consolo intelectual nem repouso interpretativo, pois sua função não é guiar, mas impedir a dispersão, impedindo que o real se dissolva em versões concorrentes. Quando todas tentam o
mesmo espaço, ao mesmo tempo. Veritas não persuade. Onde Veritas se estabelece, a dúvida não é combatida nem negada. Ela simplesmente perde densidade. Uma estrutura que não encontrou campo suficiente, ou como vibração que não encontrou eixo capaz de sustentá-la. Nada é expulso, nada é condenado, mas tudo aquilo que não suporta o próprio peso cessa por gravidade interna. Sem conflito, sem ruído, sem necessidade de julgamento. É nesse campo estabilizado que a adaptátil emerge, não como reação tardia ao impacto do mundo, nem como aprendizado acumulado após sucessivas fraturas, mas como coincidência viva entre a exigência da forma e a capacidade estrutural do ser de assumi-la, sem deslocar o centro que o mantém inteiro. Adaptátil não se antecipa ao real, nem corre atrás dele. Sua natureza não é prever nem corrigir, mas permanecer capaz de sustentar qualquer geometria que o real imponha, sem que essa flexão se transforme em submissão ou em perda da raiz. Adaptátil não muda pra sobreviver, ela sobrevive porque não precisa escolher em que rigidez e dissolução. Adara Burutvastite, nada expanda Kashetarana. Vontade não deseja resultados, não seleciona futuros possíveis e orienta o cerco a promessas ou recompensas. Ela sustenta o próprio ato de querer, antes que o querer encontre objeto, antes que Valté escolha precise se justificar diante do mundo, da história ou da própria consciência. Vontade é a permanência do impulso. Quando toda a motivação externa colapsa, a continuidade silenciosa do eixo interno que impede a ação de se dissolver, quando o sentido ainda não se revelou. Sem vontade, toda adaptação se degrada em submissão ao meio. Sem adaptátil, toda volição se cristaliza em tirania interna. Feitos fixo cão quando o real pode permanecer. Adaptátil permite que o corpo coincida com esse campo sem se romper. Vontade sustenta o impulso que atravessa ambos, sem se perder em direção ao excesso. Mas enquanto operam como forças distintas, ainda são funções, ainda são vetores que exigem equilíbrio constante, ainda dependem de tensão para não colapsar. Quando Veritas, adaptátil e vontade coincidem sem hierarquia, sem precedência, sem alternância funcional, quando nenhuma governa em nenhuma sede, o eixo deixa de ser conceito,
acredita saber. Qual regra deve ser aplicada para continuar existindo? O gesto não avança, não recua. Ele permanece suspenso no exato ponto onde toda interpretação ainda não nasceu e toda certeza já perdeu autoridade. Nada é errado, nada é destruído. Apenas o comando invisível que molda o real é colocado entre parênteses. O paradigma é suspenso, as estruturas continuam de pé, mas deixam de ordenar o olhar, o pensamento e a decisão. O real não desaparece, ele apenas deixa de ser explicado por hábito. As perguntas antigas perdem encaixe, as respostas antigas perdem peso, e o mundo permanece nu, sem urgência de sentido, sem obrigação de coerência imediata. Sustenta-se vazio, sem buscar preenchê-lo, sem inventar nova doutrina, sem substituir um sistema por outro. Aqui não há revelação, há suspensão, não há libertação emocional, há peso correto aplicado ao silêncio, pra que o vazio não se torne guerra, nem delírio disfarçado de abertura. Adara Guru Tvastiti, nada expanda que Kshetrata. Nesse campo suspenso, ver não significa interpretar. Ouvir não significa concluir. Agir não significa reagir. O mundo tenta retomar o comando com reflexo antigo, mas o reflexo não encontra apoio, tudo aguarda, porque nada foi autorizado a decidir. A suspensão paradigmática
ligado ao pomático. Nesse intervalo, o real mostra sua estrutura nua, não como verdade revelada, mas como possibilidade anterior a toda a fé. Adara Gurut Vastiti, o paradigma retorna, o mundo continua, mas o eixo permanece inalterado. O ponto principal não é que impulsos exista, nem que ele inicie, nem que ele colida com o mundo. O ponto principal é um instante raro e decisivo em que impulsos desenvolve aprendizado. Porque nesse instante, ele deixa de ser apenas o fogo que explode e passa a ser o fogo que recorda. E essa recordação não é memória psicológica nem lembrança de eventos, mas uma mudança no próprio mecanismo que o faz nascer. Impulsos começa a carregar dentro de si uma doutrina de surgimento, um critério silencioso que antecede o gesto e que redefine o que significa partir. Impulsos não aprendeu, ele emerge como prisão cega, repetindo a mesma força sob formas diferentes, como se cada tentativa fosse sempre a primeira, e por isso ele confunde intensidade com eficácia e urgência com necessidade. Mas quando impulsos aprende, ele adquire uma capacidade nova, ele passa a reconhecer este de manifestar-se o peso correto do seu próprio nascimento. Com isso o impulso deixa de obedecer ao choque e passa a obedecer ao eixo, não por cálculo racional, mas por uma sensibilidade estrutural que detecta se o movimento poderá ou não ser sustentado sem dispersão. Há dois aprendizados possíveis, e isso precisa ficar gravado como diferença ontológica. O aprendizado por fricção, onde o mundo esculpe impulsos através de falha, dor e recuo, tornando mais contido, porém ainda reativo, pois depende do impacto para corrigir-se. E o aprendizado por eixo, onde impulsos mudam de natureza sem precisar ser ferido, porque passa a perceber o critério antes do evento, como se o impulso captasse a geometria do real por antecipação silenciosa. E assim o agir não nasce mais como descarga, mas como emergência adequada, como surgimento que já nasce dentro da medida, dentro da gravidade, dentro do campo. Quando impulsos desenvolve aprendizado por eixo, ele atravessa três transfigurações internas. Primeiro, ele perde o vício de provar a si mesmo por excesso e aprende que existir não é explodir, mas sustentar. Segundo, ele deixa de buscar liberação e media, passa a buscar continuidade, tornando-se capaz de iniciar sem destruir e avançar sem dissipar. Terceiro, ele deixa de ser mero começo e passa a ser início com memória e sustentação.
Kshetrarana. É exatamente aqui que impulso se torna digno de acoplar-se à vontade. Porque antes do aprendizado o impulso ainda é instável demais para sustentar uma volição, sem virar tirania ou dispersão. Lá depois do aprendizado ele passa a oferecer à vontade um começo que não ameaça a continuidade. E ao mesmo tempo vontade oferece impulsos à permanência que confirma o critério aprendido, selando o circuito. Impulsos aprende a nascer dentro do peso correto. Vontade aprende a sustentar sem tensão. E desse circuito emerge intento e não como objetivo fabricado, mas como forma inevitável do agir alinhado. Como a geometria que aparece quando início e permanência deixam de estar em guerra. Portanto, quando o impulso desenvolve aprendizado, pretendendo significa que a agência de ser um fenômeno do choque passa a ser um fenômeno de eixo. O próprio motor do agir passa a conter o critério do seu surgimento. E esse critério é o que separa clarões caminhadas, carga de trajetória, urgência de necessidade. Nesse patamar o impulso já não precisa de medo para friar, nem de desejo para avançar, porque ele nasce adequado e nascer é cádio. É a forma mais profunda de aprender. Adara Guru Tvastit. Adara Guru Tvastit. Impulsos. Viste? Vontade sustinente. Intente figurar. O paradoxo infinito, transcendente e transcendido vibra, não como contradição que exige resposta, mas como presença que se mantém ativa, depois que toda a ideia de acima e abaixo perdeu utilidade. Aqui não há resolução, há sustentação vibrante, um pulso que permanece. Quando transcender já não aponta direção alguma. O paradoxo não quebra o real, ele o alimenta. Duas verdades incompatíveis não colidem, ressonam. A vibração não desloca, ela mantém. O real permanece inteiro porque não precisa escolher qual face deve sobreviver. Da vibração nasce a multiplicidade. Como dispersão, mas como unidade em movimento, a unidade não se divide, ela se propaga. Cada propagação não se afasta do centro, ela cria centro. Centro não é mais ponto único, é função replicável. Assim, a multiplicidade não contradiz a unidade. Ela é a unidade, assim, operando como fonte. Cada novo centro é o mesmo centro em outra posição do existir. Nada se fragmenta, nada se perde. A identidade permanece, exatamente porque se multiplica. Mas mesmo quando os centros se tornam incontáveis, mesmo quando a unidade se expressa em infinitas posições simultâneas,
O real não se fecha. Há sempre mais do que qualquer centro pode conter. Adara Gurutvastiti Nada Spanda Keshedarana. Esse excedente não é ignorância, não é falha de alcance, nem limite provisório. Existe estrutural. Ele existe para que o real nunca se esgota em si mesmo. A isso é dado o nome desconhecido. O desconhecido não é o que falta descobrir, é o que permanece além. Assim, mesmo quando tudo foi descoberto, ele não se opõe ao conhecimento. Assim, ele o sustenta aberto. Sem o desconhecido, o infinito se tornaria prisão. Assim, o paradoxo vibra. A unidade se multiplica em centros e o desconhecido permanece como horizonte irredutível. Não há fim, não há fechamento. Há continuidade sem totalidade. Assim, o real não avança para uma conclusão. Ele pulsa, ele propaga, ele cede. Adara Gurutvastiti. Adara Gurutvastiti. Adara Gurutvastiti. O paradoxo vibra. A unidade se propaga. O desconhecido permanece. O tal não é um círculo fechado, nem um espelho imóvel que repete a própria face. O tal move-se porque não está completo. E essa incompletude não é falha, é condição viva, é o que impede o real de cristalizar-se em uma imagem final. Como um quebra-cabeça ao qual falta uma peça essencial. O tal jamais se encerra, jamais oferece totalidade, porque fechar-se seria cessar o movimento e confundir coerência com morte. Essa peça ausente não é erro nem lacuna acidental. É função ativa, espaço respirável. É o ponto onde a realidade permanece aberta. O desconhecido não habita fora do tal nem acima dele. O desconhecido pulsa dentro, como ausência funcional que sustenta o deslocamento. Como fratura que não rompe, como vazio que não colapsa. É ali o tal respira, recalibra, responde sem antecipar a resposta. Se o tal fosse completo, seria perfeito e estéril, incapaz de corrigir-se, incapaz de escutar, incapaz de responder quando interrogado. Seria apenas uma estrutura elegante girando sobre si mesma, repetindo padrões já esgotados. Mas o tal carrega o desconhecido como núcleo fértil de instabilidade, e por isso progride, não por ascensão, mas por reorganização contínua diante daquilo que ainda não pode nomear. O progresso do tal não é linha nem destino, é reconfiguração constante do eixo. Cada vez que o desconhecido se manifesta, o tal ajusta suas formas.
permanência em movimento, aceitando que sempre haverá uma peça ausente impedindo o fechamento, forçando o ajuste, mantendo o caminho vivo, onde não há desconhecido. A repetição